Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Voltamos, queridos, ao último bloco do nosso programa, momento da palavra de Deus, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês, né? Louvando a Deus em circunstâncias desfavoráveis, né? Será que é fácil a gente louvar a Deus em circunstâncias desfavoráveis, hein? Essa é uma grande pergunta, né? Louvar a Deus mesmo passando pela prova, pela luta, confiar no Senhor, é fácil, hein? Essa é uma pergunta para você meditar nessa tarde. Será que é fácil louvar a Deus, né? Porque louvar a Deus quando tudo está bem, quando a gente recebe uma bênção, é fácil, né? Ah, paz, olha, recebi um aumento, coisa boa, é Deus, e a gente louva. Olha, comprei um carro novo, comprei uma casa na praia, então a gente louva ao Senhor. Mas enfrentando as lutas, as dificuldades, hein? O que é que acontece na nossa vida? E hoje eu queria falar sobre o profeta Abacuque, né? E eu queria meditar com você num texto do profeta Abacuque, no capítulo 3, dos versos 16 a 19, um texto bem conhecido da igreja, que diz assim, olha: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, queridos, olha, Abacuque, a gente fazer um apanhado de Abacuque bem rapidinho, ele é o último dos profetas menores, do período pré-exílico. Abacuque foi um profeta que viveu em tempos de grandes certezas e sofrimento. Ele testemunhou a iminente invasão dos caldeus, né, os babilônicos, e questionou como Deus poderia permitir tal destruição. Contudo, em sua oração final, que a gente acabou de ler, Abacuque nos dá um exemplo extraordinário de confiança e alegria no Senhor. Mesmo quando todas as coisas, todas as circunstâncias parecem, né, desfavoráveis para as nossas vidas. Abacuque começa a sua profecia com choro e a termina cantando. O que produz a mudança no seu coração, hein? O que foi que produziu essa mudança? Abacuque traça um perfil da decadente sociedade de Judá. Se você ler Abacuque dos versos, capítulo 1, dos versos de 1 a 4, você vai ver que ele começa com a queixa. O verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Há litígio, surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A sociedade na época de Abacuque estava dominada pela violência, dominada pela iniquidade, pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos. Havia nessa época sinais de destruição. Queridos, os relacionamentos estavam quebrados, a impunidade estava prevalecendo. Imagina, o poder judiciário estava corrompido
e uma total inversão de valores. Abacuque, nesse versículo 2 aí que a gente leu, apresentou a Deus em oração uma causa urgente, mas a resposta imediata não veio. Porque no verso 2 ele diz: mas Senhor, até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Né? Ele fica questionando o Senhor, dizendo: até quando? Quando Deus responde à oração de Abacuque, ele ficou ainda mais aflito, porque a resposta veio de forma jamais imaginada pelo profeta. Os versos 5 a 11 fala da resposta de Deus. E Deus, ele dá uma resposta a Abacuque, dizendo o seguinte: olha, Abacuque, eu vou disciplinar Judá pelas mãos dos caldeus. E isso encheu o seu coração de espanto. Ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo. E depois, Abacuque questiona até os métodos de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes também questionamos os métodos de Deus. Muitas vezes queremos que Deus, olha, ele vai agir na nossa vida dessa forma. Deus tem que fazer desse jeito. E a gente precisa entender que muitas vezes, queridos, olha, os métodos de Deus não são os nossos métodos. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Ele questiona os métodos de Deus, mas somente quando ele se colocou na torre de vigia, no capítulo 2, verso 1, que ele diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele se coloca nessa torre de vigia e entende que os ímpios serão julgados. E aí o seu coração se aquietou. Os versos de 1 a 5 falam sobre isso, a resposta de Deus. Deus fala ao profeta que vai julgar a Babilônia. E aí do capítulo 2, dos versos 6 a 20, o Senhor Deus, ele derrama sobre os pecadores impenitentes 5 ais de juízo. Então que Abacuque descobre que mesmo o povo de Israel naquele momento de Judá, passando por aquela situação que eles precisavam passar, né? Que Deus precisava castigar aquele povo, mas ele também escuta do Senhor que aqueles pecadores impenitentes também, eles passariam pelo juízo. E a palavra de Deus, como sempre, queridos, ela trouxe impacto ao coração de Abacuque. E é isso que nós precisamos entender. Diante de uma aflição, diante de uma luta, diante de uma circunstância, queridos, que a gente muitas vezes não entende nada, muitas vezes estamos assim, olha, perdidos, sem saber, olha, como vai ser o agir de Deus, como era na vida do profeta Abacuque. Então a palavra de Deus precisa falar ao nosso coração, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos aí da nossa torre de vigia, como ele diz no capítulo 2, no verso 1, e esperar a palavra de Deus, para essa palavra de Deus trazer um impacto ao nosso coração. Foi a revelação de Deus que transformou Abacuque. Um Abacuque que dos capítulos 1 e 2 é um Abacuque questionador, para esse finalzinho que lemos, né? Capítulo 3, né? Um Abacuque adorador. Depois de ouvir os juízos, as ameaças e também as promessas, ele começa a cantar. Este capítulo é uma oração e um cântico de louvor a Deus. Mas eu perguntei no início o que produziu a mudança em seu coração. E agora eu respondo para você. É a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. Então tenha essa certeza. Você precisa dessa mudança hoje em nome de Jesus. Todos nós precisamos dessa mudança no nosso coração. A certeza da soberania de Deus na história e na nossa vida. Nós precisamos parar de reclamar. Precisamos parar de questionar o Senhor, de questionar os seus métodos, como Ele vai agir, como Ele deve agir e descansar na soberana vontade do Senhor. Precisamos parar de ser o Abacuque questionador, os questionadores, e precisamos descansar no Senhor. O hino foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. O profeta, ele confiava na soberania do Senhor.
a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. Se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Mas ao olhar para dentro de si, ele viu, como diz aí no verso 16, e tremendo de medo. Ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema, prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus, e todos os seus medos desvaneceram. E aqui a gente precisa entender: andar pela fé significa se concentrar na grandeza e na glória de Deus e não na fraqueza humana. O profeta Abacuque, nesse texto, ele nos conduz a 4 verdades que eu quero deixar para você. Primeiro, uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Diz aí no verso 16: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Quando o profeta ele ouve esse relato dos feitos de Deus e tem uma visão da glória de Deus, ele não fica só alarmado, mas também pálido, trêmulo e sem nenhum vigor. Ninguém, nenhum homem, pode contemplar a glória de Deus ou a Deus sem ficar aterrado. Ninguém pode estar na presença de Deus sem ser impactado. Daniel desmaiou quando viu o Senhor na sua glória. O apóstolo Paulo caiu cego quando viu o Filho de Deus aparecer em glória para ele no caminho de Damasco. O apóstolo João, lá escrevendo o Apocalipse, caiu aos seus pés como morto na ilha de Patmos. E aqui Abacuque está dizendo: olha, eu também fiquei trêmulo, a minha voz, a podridão entrou dos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Abacuque ficou de joelhos trôpegos e os lábios trêmulos. Então, queridos, quando Deus manifesta a sua glória, quando Deus manifesta o seu poder, nós precisamos ser impactados. Qual foi a última vez que você ficou impactado? Está na presença do Senhor. Qual foi a última vez, sei lá, que você desmaiou, que você, chorou, que você ficou impactado por estar na presença do Senhor, ou que você teve alguma experiência com o Senhor, que a sua vida, ela foi impactada? Qual foi a última vez? Abacuque, depois dessa manifestação gloriosa, gera uma confiança inabalável na sua vida. Os versos 17 e 18, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A gente sabe que o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. E maior parte do sustento do profeta provinha de figos, de uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabras e gado. Embora essas fontes possam de alguma forma se esgotar, o salmista vê que, em última instância, a sua própria existência não depende delas, mas da fonte delas, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Em quem você tem confiado? Nas bênçãos ou na fonte das bênçãos? Essa é uma pergunta para a gente refletir. A confiança do profeta, como a gente acabou de ler aqui, não estava na provisão, mas no provedor. E a gente precisa tomar posse dessa palavra. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará.
Como Jó, Abacuque estava pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. Abacuque, hoje, fala alto a nossa sociedade de consumo, com os seus exageros e exagerados valores materiais e o seu desprezo aos valores espirituais. Vivemos essa decadência, vivemos nessa sociedade do prazer imediato, do prazer do consumo, uma sociedade consumista, com os seus exageros pelos valores materiais. A posse de bens materiais não é necessariamente sinal de bênção e da vontade divina. Quero dizer para você, a fé em Cristo não garante de maneira nenhuma a entrada na vida opulenta e luxuosa. A fé em Cristo nos garante entrar na vida eterna. Então, primeira coisa, essa manifestação gloriosa da glória de Deus, essa confiança inabalável no Senhor que nós precisamos, né? Reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a fonte das bênçãos, Ele é quem deve ser adorado, Ele é que deve ser exaltado, né? A gente precisa colocar a nossa confiança não nos nossos bens materiais, né? Mas no provedor, na fonte da bênção, que é o Senhor. Lembre-se disso. E aí no verso 18 ele fala dessa alegria ultra circunstancial. Porque aí, no verso 18 ele diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo acabe, ainda que tudo fale, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que não tenha colheita da oliveira, que tudo decepcione, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Deus, no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, a alegria, aquela alegria que fala do fruto do Espírito, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito e as suas virtudes, aquela alegria, ela é ultra circunstancial, porque é uma alegria espiritual e é dessa alegria que nós precisamos. A alegria do profeta aqui não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas ruins e trágicas. A sua alegria está centrada na pessoa de Deus. E eu quero perguntar para você, querido ouvinte, a sua alegria depende de alguma circunstância? A sua alegria depende de alguma coisa? A sua alegria depende da prosperidade ou da falta dela, da ausência dela? Ou a sua alegria está em Deus? Porque a alegria do profeta estava em Deus. A alegria do profeta é ultra circunstancial. Lembre-se disso. Através dos séculos, muitos homens de Deus, em períodos de perseguição e sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual nas últimas palavras deste cântico de vitória sobre o poder do mal. A alegria em Deus não é um sentimento baseado em circunstâncias, mas é uma escolha fundamentada na fidelidade e a salvação de Deus. E eu quero dizer para você, não importa o que aconteça ao redor de você, ao redor de mim, o que importa é o que está dentro de nós. O que importa é o que está dentro de mim, é Cristo Jesus. E o verso 9, ele fala de um sustentáculo suficiente. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas. A alegria do profeta não é um sentimento romântico e infundado. O fundamento da sua alegria está em Deus. Abacuque, se você quiser ler esse livro, é 3 capítulos, ligeirinho você lê ele. Você vai ver que ele começa deprimido, em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus. Esse homem termina com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Existe um contraste entre a conclusão desta profecia
e a perplexidade que esmagava o profeta no princípio do livro. E olha, em Deus ele encontra a resposta todo suficiente a todos os seus problemas. Ele está se comprometendo com o seguinte, gente, olha, a confiar em Deus, embora falhem todas as bênçãos. Que advertência, viu? Que advertência para esses tempos, para os tempos em que vivemos. Quando enfrentamos dificuldades, nós devemos lembrar que nossa força não depende de nós, mas de Deus. Ele nos capacita a enfrentar o impossível. Deus não nos dá uma vida fácil, mas nos dá força para vivê-la. E o próprio Deus, ele oferece aí ao profeta duas coisas essenciais. Primeiro, estabilidade e segurança. Ele diz, é a minha fortaleza. Deus é sua fortaleza? Essa é a grande pergunta. Ele é o seu alto refúgio? Ele é a sua torre de livramento? Se é, queridos, olha, nenhum perigo pode alcançar a sua vida quando você está refugiado em Deus. Se o Senhor é a sua fortaleza, ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segunda coisa, celeridade e firmeza. Ele diz, ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O Senhor não apenas aprumou seus joelhos trôpegos, mas lhe deu a celeridade da corça. A corça é um animal que podia percorrer com pés ligeiros a escura floresta. É um animal de patas ligeiras, pode subir aos mais elevados picos para percorrer os cumes dos montes. A corça torna-se assim o símbolo da força, da firmeza dos passos, da beleza e também da alegria de viver. E de igual forma, o Senhor não apenas tirou o profeta do vale da angústia, mas também o fez andar altaneiramente. Abacuque, nessa profecia, ele fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humildade, à humilde adoração. A lição espiritual do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Queridos ouvintes, ainda que o mundo ao seu redor se transtorne, ainda que pessoas ímpias se levantem com fúria contra você, ainda que lhes faltem recursos materiais para uma sobrevivência digna, a sua confiança precisa permanecer inabalável em Deus. É pela fé que vivemos, é pela fé que vivemos, é pela fé que vencemos e triunfamos. A fé sublime, ela emerge das entranhas da dúvida e se ancora em Deus, a rocha que não se abala. O profeta Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as forças da sua alma, e que esse seja o seu grito todos os dias: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria no Senhor é inabalável, porque não depende do que temos, de circunstâncias, do que enfrentamos, mas de quem Deus é. E eu quero dizer para você que crer é um ato de júbilo. A fé, ela nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o soberano Senhor, que governa todas as coisas, está. Deus, ele pode nos dar cânticos na escuridão, se confiarmos nele e virmos a sua grandeza. Eu termino pedindo para você: deposite a sua confiança e a sua alegria no Senhor, independentemente das circunstâncias. E eu quero também pedir que você experimente a força que só Ele pode dar. Que a sua vida tenha sido abençoada por essa palavra. Que Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus.
E aqui nós chegamos ao final de mais um programa, Reconciliação e Graça, na sua tarde, toda segunda-feira, às 16 horas. Com certeza, né? Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Estaremos aqui com mais um programa, Reconciliação e Graça. Quero agradecer aos queridos ouvintes, aos irmãos da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir, se Deus quiser.